Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, no momento de reflexão da nossa semana, quero compartilhar convosco sobre o caráter do justo. O caráter do crente justificado, crente salvo pelo Senhor Jesus Cristo. E eu quero tomar como base o Salmo 1. Eu não vou ler todos os versos, porque queremos ganhar tempo, né? Então, a primeira característica do crente justo, né? Que nesse salmo o escritor faz uma relação, né, entre o justo e os ímpios, uma comparação entre o justo e os ímpios. Mas eu não quero me ater aos ímpios, eu quero me ater à questão dos justos. Quais as características do justo que compõem o caráter do justo, justificado? Primeira característica está no verso 1, que diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, o crente justo, ele não vive uma vida como o ímpio vive. Ele não pensa como o ímpio. Ele não segue conselho nem influência dos ímpios, não é? Ele não anda com os ímpios. Se deter no caminho dos pecadores é não andar com eles, não viver as práticas deles, tá? Não viver o estilo de vida deles. E também não se assenta na roda dos escarnecedores, ou seja, a vida social, a esfera de vida, o ambiente de vida do justo não é a dos escarnecedores. Então, a primeira característica do crente justo é que ele não tem um estilo de vida tal qual do ímpio. Segunda característica está no verso 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, é um crente, é um justo que está firmado na palavra de Deus. Olha o que o salmista, irmão, note o que o salmista escreve. Tem prazer, tem alegria, tem satisfação na palavra de Deus, tá? O crente justo, ele não apenas lê a palavra, como tem prazer em lê-la. Ou seja, ele está fundamentado, está enraizado na palavra de Deus. A terceira característica do crente justo é que ele é como uma árvore, né? O salmista faz esta comparação do crente justo como uma árvore que está plantada junto a ribeiros, a corrente de águas, né? Essa árvore representa muito bem o cristão, e as águas, nesse contexto, podem representar muito bem a palavra de Deus, tá? A palavra é quem dá sustento, a palavra é quem alimenta a árvore, que somos nós, na verdade, que alimenta o cristão. Então, esse cristão, quando ele está plantado na palavra de Deus, tal qual a árvore, dá bons frutos, e frutos no tempo certo, no tempo devido. Imagine bem, uma árvore, quando dá fruto, o seu fruto no tempo certo, o seu fruto, ele tem pelo menos três qualidades. O fruto é saboroso, o fruto tem boa aparência e o fruto não se estraga facilmente, tá? Só se estraga no tempo certo. Assim é o cristão. O cristão que dá o fruto no tempo certo, ele tem sabor. Ele tem o sabor de Cristo na vida, ele fala, as suas palavras são agradáveis às pessoas, as pessoas gostam de estar perto dele ou dela. Do contrário, o cristão que dá fruto fora do tempo, todo mundo rejeita ele, ninguém quer estar perto dele, né? Porque ele não é benquisto. Também o cristão fora, que dá fruto no tempo, ele tem uma aparência de cristão, de crente, de Cristo na sua vida. O seu estilo de vida, o seu comportamento demonstra Cristo na sua vida. Do contrário, também, o cristão que não dá fruto no tempo certo, seu testemunho pode ser de qualquer coisa, menos de Cristo, tá? É um testemunho de pessoa que vive com as práticas do mundo, com as práticas do pecado. E por fim, a terceira qualidade do fruto é que
produz no tempo, que é produzido no tempo certo, o cristão, ele não se estraga espiritualmente falando, moralmente falando. Ou seja, a sua vida espiritual e moral está sempre intacta, está sempre santificada, não se deteriora pelo pecado, né? Ao invés do cristão que não produz no tempo certo o fruto, ele acaba por se corromper pelo pecado, se deixar levar pelo pecado. E aí, meus irmãos, questionemos o seguinte: como é que o cristão vai dar fruto no tempo certo? O que é dar fruto no tempo certo? E aí, meus queridos, eu quero trazer aqui a lembrança, Gálatas 5:22, que Paulo fala do fruto do Espírito, que ele é composto de 9 virtudes: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, o que nós podemos aprender é que em cada ocasião da nossa vida, em momento da nossa vida, nós vamos manifestar essas qualidades ou essas virtudes em momentos diferentes. Por exemplo, se eu preciso perdoar ou pedir perdão, eu devo praticar o fruto do amor. Se eu estou em conflito, em desespero, o fruto da paz. Se eu preciso de paciência, o fruto da longanimidade. Se eu preciso equilibrar, controlar minhas palavras, minha língua, o fruto da temperança. Se eu preciso praticar o bem, o fruto da benignidade, da bondade. Então, meus amados, dar o fruto, o cristão dar o fruto no tempo certo significa ele praticar ou manifestar essas qualidades do fruto do Espírito no tempo e na ocasião oportuna. Não é todo o tempo que você vai manifestar todas as virtudes ao mesmo tempo. Agora, quem é que vai nos conduzir? Quem é que vai dizer que fruto e em que momento nós devemos praticar? O Espírito Santo é o dono do fruto. Ele é quem vai nos direcionar, nos orientar nesse sentido. No verso 3 também, o cristão que é justificado, ele, além de dar fruto no tempo certo, as suas folhagens não murcham, não é? Não caem, as folhas não caem. Ou seja, o que significa isso? Fala do testemunho. É um testemunho que fala sempre de Cristo, assim como as folhas de uma árvore bonitas, sempre verdes, falam muito daquela árvore, fala que aquela árvore é boa. Da mesma forma, o testemunho pode dizer isso. Então aqui nós vemos o caráter do cristão também pelo fruto, né? Pelo interior. O fruto demonstra o nosso caráter, e as folhas representam também aqui as nossas obras, nossas ações, nossas palavras. E também, ainda no verso 3, tudo quanto ele faz será bem sucedido, ou seja, prosperará. Quer ter uma vida próspera? Seja justificado por Deus, esteja firmado na palavra de Deus. Aqui, o cristão é um outro caráter do cristão, não é? Ele dá fruto, ele dá testemunho e ele prospera. E por fim, a quarta característica do crente justo está no verso 6. O Senhor conhece o caminho dos justos. Ou seja, caminho aqui é o nosso modo de vida, nosso ser por completo, não é? Nossas escolhas, nossas decisões, atitudes, pensamentos, tudo quanto envolve nossa vida. O salmista disse que o Senhor conhece. Conhecer aqui, irmãos, não é apenas um conhecimento teórico, mas conhecer aqui é um conhecimento relacional. O Senhor conhece o meu e o teu caminho. O Senhor conhece, o Senhor se relaciona. É um conhecimento prático, é um conhecimento da experiência. O Senhor conhece. Ao contrário dos ímpios, o caminho dos ímpios perecerá. Mas o Senhor conhece o nosso caminho. Então, meus amados, aqui estão pelo menos 4 características do justo, do crente justificado. Primeiro, ele não vive como o pecador, nem com o pecador.
não é? A sua vida com Cristo. Segundo, tem prazer e medita na palavra de Deus. Terceiro, ele dá fruto no tempo certo, ele dá testemunho e ele é próspero, ele é bem-sucedido no que ele faz. E por fim, ele tem o seu caminho conhecido por Deus. Ele tem o caminho de relacionamento com Deus. E assim, meus amados, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Apliquemos essas palavras, que não são minhas, mas extraídas da Bíblia Sagrada, irmãos. Apliquemos a nossa vida, para que possamos também ter uma vida, não é? Próspera, dar bom fruto, dar bom testemunho, né? Evitar de andarmos com os pecadores, andarmos aqui é ter comunhão com eles, né? E possamos ter o nosso caminho, nossa vida conhecida pelo Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor continue nos ajudando em nome de Jesus Cristo. Amém.